e a Mala trouxe a Bíblia Sagrada. Nesse livro há vários livros e várias histórias. Uma noite de oração. Jesus e os discípulos, que eram seus amigos que sempre o acompanhavam, saíram da cidade para ir a um jardim bem sossegado e tranquilo, chamado Getsêmani. Jesus orou para seu Pai cuidar de seus discípulos e por todos aqueles que nele viriam a crer por causa da mensagem que eles espalhariam pelo mundo inteiro. Então, Jesus foi para um lado, mas levou Pedro, Tiago e João com ele, pedindo-lhes que fizesse companhia. Ele se afastou só um pouquinho para rezar. E aí ele disse: Pai, angustiado ele estava, se for possível, faça com que eu não tenha que passar por isso. Porém, suas próximas palavras foram: Todavia, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade, Pai. Porque Jesus sabia que Deus não estava obrigando a fazer nada. Ele tinha escolhido fazer aquilo por livre vontade. Então, quando ele voltou para os seus discípulos, eles estavam dormindo. Jesus disse: Vocês, homens, não conseguem ficar acordados comigo sequer por uma hora. Ele foi novamente conversar com o Pai, mas quando retornou, sabe o que os discípulos estavam fazendo? Adivinha? Dormindo novamente. E depois então ele chamou os discípulos e disse: É chegada a hora. Vocês precisam se levantar, porque aquele que me traiu está aqui. Então, de repente, no meio do jardim, naquela calmaria, apareceu uma multidão, uma verdadeira multidão. E aí os homens estavam até armados, sabe? O líder deles era Judas Iscariote. Ele havia dito aos sumos sacerdotes que beijaria Jesus para que eles soubessem quem eles iriam prender. Então, quando Judas se aproximou, Jesus disse muito triste: Ó Judas, você trairia o Filho do Homem com um beijo? Pedro, um dos seus discípulos, muito amigo de Jesus, logo quis tirar a espada da cintura, mas Jesus pediu para guardá-la. Permitiu que os soldados o levassem. Então, quando os discípulos perceberam que Jesus estava permitindo ser preso, eles ficaram assustados e se esconderam. Fugiram de medo e desespero. E assim, Jesus foi levado. Coitado, né? Entrou numa cidade, foi, chamado Hosana nas alturas, todo mundo balançando seus ramos, acreditando que ele era o rei. E depois acontecer tudo isso. O que será? Como será que vai terminar essa história? Vamos lá? Quando os soldados levaram Jesus para ser interrogado, Simão Pedro os seguiu até o pátio do sumo sacerdote, onde ele aguardou do lado de fora, junto com os guardas, que estavam ali se aquecendo. Quando uma das servas estava passando por ali, avistou Pedro perto da fogueira. Aí ela disse: Você não estava com Jesus de Nazaré? Tenho certeza de que vi você com ele. Pedro logo sussurrou: Não, você viu o homem errado. Pedro negou Jesus. Essa foi a primeira vez. A serva encolheu os ombros e foi embora. Mas no volta ela disse para um dos guardas: Você não acha que ele se parece com um dos seguidores de Jesus? Eu lhe disse: Não tenho nada a ver com ele, disse Pedro. Negou Jesus pela segunda vez. Agora os guardas estavam olhando para ele. Você deve ser um deles, disse um. Posso dizer pelo seu sotaque que você é da Galileia. Eu juro que nunca sequer o conheci, disse Pedro. Negou Jesus pela terceira vez. Naquele exato momento, um galo cantou cocorocó, e Pedro se lembrou do que Jesus havia dito. Então ele ficou muito triste e chorou. Eis aqui Pedro negou Jesus 3 vezes. E Jesus sabia que isso ia acontecer. Logo ele, que era tanto seu amigo.
Então, Jesus, que estava lá no jardim Getsêmani, foi traído por Judas Iscariotes, foi levado preso, foi negado por um dos seus grandes amigos, que era Pedro, 3 vezes. Agora, ele estava sendo interrogado pelos sacerdotes e fariseus. Eles o questionaram se ele era o Messias, o Filho de Deus, e Jesus respondeu: Vocês disseram sim, assim, mas de agora em diante vocês verão o Filho do Homem sentado à direita de Deus. Eles ficaram furiosos, mas somente o governador romano, Pôncio Pilatos, poderia ordenar sua morte. Então eles o arrastaram até Pilatos. Mas, embora fizesse muitas perguntas a Jesus, Pilatos não conseguia encontrar motivo para que fosse morto. Mas ele é um agitador, queixaram-se os sacerdotes. Ele começou na Galiléia e chegou até aqui. Quando Pilatos se deu conta de que Jesus viera da Galiléia, ele viu uma maneira de se livrar do problema, pois Herodes, no comando daquela região, então Jesus foi levado diante de Herodes. Mas não importava quantas perguntas Herodes fizesse, Jesus permanecia sério e em silêncio. Por fim, Herodes ficou cansado do silêncio dele. Então ele e seus soldados zombaram de Jesus antes de enviá-lo de volta a Pilatos. Aqui Jesus voltou de novo a Pilatos. Pilatos estava sob pressão para pedir a execução de Jesus, mas havia uma saída possível, porque era a época da Páscoa. Lembra que eu falei sobre isso no outro vídeo? Que Jesus entrava em Jerusalém, a cidade estava cheia, todo mundo se preparando para a Páscoa? Então, era costume na Páscoa libertar um prisioneiro. Naquela época havia um homem chamado Barrabás na prisão, por rebelião e assassinato. Pilatos chamou os sacerdotes e o povo diante dele e perguntou a quem eles queriam que libertasse. E a multidão respondeu, sabe o quê? Barrabás. Pois lhe fora dito que assim o dissesse. O que devo fazer com aquele que vocês chamam de rei dos judeus? Pilatos perguntou. E a multidão gritou, crucifica-o, crucifica-o. Nossa, Pilatos perguntou, mas por quê? Que crime ele cometeu? Porém, a multidão apenas gritou mais alta ainda, crucifica-o. Pilatos não queria ordenar a execução, mas também não queria uma revolta. Ele pediu que trouxesse uma tigela de água e lavou as suas mãos nela para mostrar que não era responsável pela morte de Jesus. Depois, mandou soltar Barrabás, aquele que tinha cometido crimes, e entregou Jesus para ser crucificado. Jesus foi levado embora pelos soldados. Já que você é rei dos judeus, vamos vesti-lo para a ocasião. Eles zombaram. Eles vestiram com uma túnica roxa, a cor usada pelos reis, colocaram uma coroa de galhos espinhentos sobre sua cabeça. Depois o espancaram, cuspiram no rosto dele, antes de colocá-lo de volta em suas próprias roupas e de guiá-los pelas ruas em direção ao Gólgota, lugar onde ele seria crucificado. Eles fizeram Jesus carregar uma cruz enorme, pesada, de madeira. Era grande, pesada, e Jesus foi espancado terrivelmente. Quando ele já não aguentava mais, eles pegaram alguém da multidão para carregar a cruz para ele. E assim a terrível procissão seguiu seu caminho para fora da cidade, até a colina do Gólgota. Os soldados pregaram suas mãos e pés na cruz e colocaram sobre sua cabeça uma tabuleta dizendo: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus. Quando ergueram a cruz, Jesus gritou: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo. Do lado de Jesus
havia 2 ladrões também na cruz. O primeiro escarneceu dele, mas o outro: fique quieto, nós merecemos o nosso castigo, mas este homem não fez nada de errado. Então voltou-se para Jesus e disse: por favor, lembre-se de mim quando o Senhor entrar em seu reino. E Jesus prometeu para o ladrão que estaria com ele naquele dia no paraíso. Os guardas lançaram a sorte para ver quem ganharia as vestes de Jesus, enquanto os sacerdotes e os fariseus insultavam. Se você descer da cruz agora, nós acreditaremos em você. Zombaram de Jesus. Mas, ao meio-dia daquele dia, uma sombra passou pelo sol e a escuridão caiu sobre a terra por 3 longas horas. Às 3 horas da tarde, Jesus gritou em voz alta: meu Deus, por que me desamparaste? Então ele deu um grande brado: está consumado. E com estas palavras ele entregou seu espírito. Naquele momento a terra tremeu, a cortina do templo sagrado foi rasgada de cima para baixo. Quando os soldados romanos sentiram o chão se movimentar debaixo de seus pés e viram como Jesus havia falecido, ficaram profundamente abalados. Certamente ele era o Filho de Deus, sussurrou um dos soldados espantado. Bem, Jesus havia morrido na cruz. Por ser o dia seguinte um sábado especial, os líderes judeus não queriam que o corpo ficasse na cruz e por isso pediram para Pilatos que os tirasse dali. Um homem chamado José de Arimateia pediu permissão para levar embora o corpo de Jesus e assim os discípulos de Jesus cuidadosamente enfaixaram o corpo em linho e especiarias e então o colocaram em um túmulo que José havia construído para si próprio. Em seguida, rolaram uma grande pedra para a frente da entrada do túmulo e partiram muito triste. Mas logo no dia seguinte, os sumos sacerdotes fariseus foram até Pilatos e pediram para colocar um guarda no túmulo e selá-lo, pois eles se lembraram que quando estava vivo, Jesus tinha dito: depois de 3 dias eu me levantarei novamente. E eles acreditavam que seus discípulos pudessem vir e roubar o corpo, e então tentar persuadir o povo, dizendo que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Pilatos lhes disse que pusesse guardas na tumba e assim fizeram. Bem cedo, no primeiro dia da semana, no domingo, antes do sol ter nascido totalmente, Maria Madalena e algumas outras mulheres foram ungir o corpo. Quando elas chegaram perto do túmulo, a terra estremeceu. Os guardas foram jogados ao chão e as mulheres viram que a pedra tinha sido removida da entrada. E dentro do túmulo, cintilando mais brilhante que o sol, estava um anjo. As mulheres, aterrorizadas, caíram de joelho, mas o anjo disse: por que vocês estão procurando o vivo entre os mortos? Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Vocês não se lembram que ele lhes disse que isso aconteceria? Olhe e vejam, e então vão e contem aos discípulos dele, e ele os encontrará na Galiléia, como prometeu. Então as mulheres foram depressa contar aos discípulos a novidade, com medo, porém cheia de alegria. Jesus ressuscitou. Ele está vivo. E por isso eu creio no amanhã, eu tenho esperança, porque o nosso Senhor Jesus Cristo está vivo. E desejo para vocês, nesse domingo de Páscoa, esperança. Crê, Cristo vive.